porque essa é uma disciplina tão boa de trabalhar, né? Sociedade, cultura e natureza. Os conceitos que ela vai trazer são bastante amplos, né? E aí, quanto maior a participação de vocês, né, com indagações, com sugestões, com exemplos, maior é o aprendizado, tá? E isso é assim para tudo, né? O professor é um facilitador de experiências, um facilitador, né, de caminhos para demonstrar para vocês o acesso, né, a um conteúdo, o acesso a uma discussão, o acesso a não somente pegar uma informação, mas sim ver o que se faz com ela, né? A questão da interpretação, a questão do posicionamento. Ah, você leu determinado aspecto, você vai sair dali com uma opinião, né? Para sair com uma opinião formada, nós precisamos estudar bastante, né? Então, é nesse sentido aí que se apresenta, né, o ensino-aprendizagem, né, nos tempos atuais. Então, eu vou colocar a apresentação aqui. Como quando a gente coloca para apresentar, eu não enxergo mais vocês, eu vou pedir que, se por um acaso a apresentação não estiver aparecendo, vocês me avisem, tá? Vamos lá. E aí, então, nós começamos aí a contextualização, né, e o aprendizado em conjunto sobre o que é a sociedade, a cultura e a natureza. E como que esses três aspectos aí, essas três organizações, né, elas conversam entre si. Para isso, então, nós vamos fazer uma viagem, né? Eu digo uma viagem porque estudar antropologia, sociologia e cultura requer de nós fazermos o quê? Uma viagem, uma volta ao passado, né? Estudarmos os aspectos históricos, culturais e da natureza que nos levaram a termos uma sociedade organizada da forma como é organizada na atualidade, né? A antropologia, ela deriva, então, de duas palavras gregas, antropos, né, que é homem ou humano, e logos, que é o pensamento e a razão. Vocês, então, que são estudantes da área da gestão ambiental, vocês já gravem muito bem esse termo, antropos. Por quê? Antrópico, né? Modificações antrópicas, o uso desenfreado ou os efeitos causados, né, pelo homem na área da gestão ambiental, é muito utilizado o termo efeitos antrópicos, né? E em praticamente a maioria dos estudos que são desenvolvidos sempre da questão da interferência no meio ambiente, da interferência em um determinado local, né, sempre vai ser tratado com esse termo, né? Antropos ou quais as influências antrópicas, né, que levaram à degradação, né, de um determinado local. E querendo ou não, né, vocês sempre vão trabalhar o quê? Muito mais vendo os estragos, né, e tentando, então, ajudar a recuperar esses estragos, que é a função principal, né, do que qualquer outra coisa, né? Então, fazer a remediação dos locais, tanto do solo, quanto da água, quanto do ar, né? É a função de quem, né? Uma das funções de quem trabalha na parte ambiental.
Então, a antropologia é a ciência que estuda o quê? O homem, né? E investiga, então, as origens, né? O desenvolvimento que ocorreu durante, então, a história da humanidade, as semelhanças e diferenças que existem das sociedades humanas. Por exemplo, aqui nós temos diferentes povos, né? Diferentes homens, vamos dizer assim. Por exemplo, essa mulher aqui, ela é de origem africana. O local que ela habita, o que ela come, a forma de vida que ela estabeleceu naquele lugar, né? Tudo isso faz parte da sociedade em que ela está incluída, da cultura né, que ela vive no seu dia a dia em um local específico que é a natureza dela ou o meio ambiente onde ela está. Que é muito diferente, né, de alguém, por exemplo, de origem asiática, né? Que é muito diferente de alguém de origem aqui sul-americana, né? Que é diferente de alguém aqui de origem asiática também, né? Mesmo na Ásia, China, Índia e Japão, existem né, modos de viver, culturas diferenciadas. Tá? A Coreia também. E isso tudo, então, traz a miscigenação e as diferentes formas, né, de fazer as coisas, de se comportar no mundo, de acreditar, né, também, que são as crenças religiosas, crenças naturais e assim por diante. Saindo dessa foto aqui e nos trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, nós temos um país, né, que é considerado um país o mais miscigenado, né, e o que mais tem traços, né, culturais, sociais diferenciados nos nossos 27 estados da federação. Por que isso? Porque o Brasil, então, ele foi colonizado por europeus, mas trouxe desses europeus, né, não só europeus, veio então de pessoas, né, de várias partes do mundo que resultaram aí nessa mistura, né, bastante grande de culturas, de línguas, de hábitos, né, de crenças, e isso que torna então o nosso país, que é gigante, também o país onde nós temos a maior miscigenação. Aqui, então, os antropólogos, né, são os estudiosos, né, que vão ficar o quê? Verificando, estudando, acompanhando, né, as formas de desenvolvimento do comportamento das pessoas, né? Com qual objetivo? Né? Descrever integralmente os fenômenos socioculturais. E aqui nós temos dois exemplos que são bem discrepantes, né? A questão dos indígenas, que tem uma cultura muito própria, muito característica, que vai dar a eles o que? Elementos fortes de culinária, né? De vestimenta, de dança, de a forma de trabalho, né? De outra que também não deixa de ser cultura, né? Que são os grupos, né? Hippies, punks e por aí afora, tá? Que estão espalhados aí pelo mundo inteiro. Outro fenômeno que também assim é verificado em países europeus nos últimos anos aí, nos anos 2000 para cá, vamos dizer assim, são o estabelecimento de pequenas colônias. Sabe quando, como era antigamente aqui no Rio Grande do Sul,
quando teve a colonização por italianos e alemães, principalmente, eles se agrupavam, né, e formavam as primeiras vilas, né, que depois, com o passar dos anos, foram se transformando em distritos e depois em cidades. Então, principalmente na Itália, eles estão realizando o movimento inverso. Tá? São grupos de pessoas que estão retornando, né, para essa vida em vilarejo e em comunidade. Como que eles estabelecem isso? Tudo naquele local específico é de todos que fazem parte daquela comunidade. Então, existe o que lá? Uma divisão equitativa, né, do que é produzido, do que é gerado de renda. E essas famílias, como era bem antigamente, se organizam, cada uma em sua casa, mas o que é produzido e o que é produzido para vender, o que é produzido de alimentos, o que é consumido ali dentro daquele espaço é dividido igualitariamente. Isso gera o quê? Uma forma nova, né? Nova porque agora nesse século, mas que já uma vez foi antiga, de viver a vida de forma mais lenta, com maior tranquilidade, sabe? Então, isso tem um termo que chama-se slow life. Quer dizer o quê? Uma forma de vida menos estresse, mais calma, menos preocupação com dinheiro, menos preocupação com capital, menos preocupação com contas a pagar, né? E a característica bem interessante é que eles vivem bem com o que eles têm lá e com o que eles produzem. Então, são grupos familiares que conseguem sair do quê? Do modo capitalista de produção, do modo capitalista de vida. Então, é bem interessante. E nesses exemplos que eu falo para vocês, assim, eles vivem nessas comunidades, eles têm um desenvolvimento maior, né, para as questões de meditação, de contato com a natureza, de banhos de floresta, né, banhos de cachoeira, elementos da terra, né, terra, o sol, a água, e com isso eles têm o quê? Uma qualidade de vida superior. Isso já comprovado com estudos aí, então, de saúde, né, desenvolvidos nesses vilarejos. Isso ainda é bem inicial, né? Existem poucos grupos que estão conseguindo viver desta forma, mas isso já é um sinal de quê? Né? De que o sistema tradicional de vida já está, assim, ficando para trás, né? Não é toda pessoa mais, não é todo habitante, todo o homem que está aceitando o modo de vida, né, do capital. Os campos, então, de estudo da antropologia podem ser divididos em duas esferas principais. A antropologia biológica, ou física, e a antropologia cultural ou social. Na antropologia biológica, ela dedica-se aos aspectos biológicos dos seres humanos, né? Vai estudar, então, como que o Homo sapiens, né? Como que chegou a ser Homo sapiens, né? Como que é formada aí, então, a cor da pele, a cor dos olhos, a forma do cabelo, né? Como que isso ocorre do ponto de vista biológico. Então, essa antropologia biológica, ela busca conhecer as diferenças, né, raciais e étnicas, a origem e a evolução da humanidade.
Então, por que determinados grupos de pessoas têm essas características, né? Reagem desta ou daquela forma ao modo de vida, à alimentação, né? O que acontece com as pessoas que habitam, né? Aquele local e tem essas características ou aquelas, né? Raciais, étnicas, que são características aí também genéticas, tá? E a cultura, então? O que é cultura? É um termo que às vezes é confundido, né? A gente ouve falar que o quê? Cultura é educação, mas não tem nada a ver, né? Educação com cultura, vamos dizer assim. Mas, pensando melhor, será que não existe? Né? A cultura, ela é dependente da educação ou não? E isso é uma coisa, assim, que eu também, muito tempo, eu confundi essas duas coisas, tá? E aí eu fui procurar hoje um conceito de cultura, né? Eu pensava, cultura é aquela pessoa que fala várias línguas, que tem acesso a filmes, a mostras de quadros, a coisas assim, né? Mas aí eu vi aqui pelo conceito que a cultura é bem mais ampla do que isso, né? Então, o que diz aqui a Kalina Silva para nós e o Maciel Silva? Que cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Então, pensem como isso aqui é grande, né? Que tem no plano concreto ou também no plano imaterial, que é o mundo no plano das ideias, né? Das proposições, das observações. Pode ser também os artefatos e objetos, que são os quadros, que são as estátuas, as obras, o artesanato, enfim, que é resultante de um processo aí cultural. Mas a cultura também é todo o complexo de conhecimentos e toda a habilidade humana empregada socialmente. Então, a sociedade, né, vai ter que ter acesso, saber que em determinado local existem determinadas habilidades humanas, né? Além disso, é todo comportamento aprendido, de modo independente da questão biológica. Aí eu fiquei um tempão pensando hoje sobre esse conceito, né? É todo comportamento aprendido. Então, você aprende através de um processo educacional, né? Que faz parte disso. Mas você também tem uma cultura que você aprende com o fazer, com o saber fazer, com o modus vivendi, né? E que não tem nada a ver com grau de escolaridade e com educação. São coisas diferentes, né? Então, a cultura, ela é bem abrangente e a educação, ela permeia esse ambiente, esse espaço, né, de desenvolvimento cultural. Mas cultura e educação são coisas bem diferentes, né? Então, uma pessoa que não tem grau de instrução, ou tipo, não teve acesso à educação formal, né? Essa que nós estamos trabalhando e que nós estamos acostumados aí, ela pode não ter grau de instrução ou educação formal, mas ela pode ser uma pessoa altamente culta, né? Por tudo isso que está descrito ali, né? Ela pode deter, né, conhecimentos e habilidades humanas e que, se empregadas socialmente na nossa sociedade, é um modo de cultura. Então, é bem interessante a gente
olhar, né, e entender esses conceitos e praticar, né, eles. Então, não posso dizer que se uma pessoa não tem lá o segundo ano, terceiro ano incompleto, vamos dizer que ela não seja culta, né? Ela pode não ter se formado, mas ela pode ser extremamente culta. E essa antropologia cultural, então, ela dedica-se primordialmente ao desenvolvimento das sociedades humanas no mundo, tá? Então, isso é o que? Respeitar cada sociedade e deixar que a cultura criada lá, então, né, seja manifestada através dos atos das pessoas, né? E aí entra uma questão bem interessante, eu não posso, né, nós não podemos interferir ou balizar ou querer dar nota, vamos dizer assim, para a antropologia cultural de outros países, de outros locais, né? Então, isso é bem importante, né? Muitas vezes a gente vê que isso não acontece, principalmente nos países aí que compõem lá o Mediterrâneo, né? Os países que estão, eles têm uma cultura e também uma crença religiosa muito diferente do resto da humanidade, do resto dos outros países, né? E por outro lado, então, eles são muito castigados por isso. E há sempre uma movimentação mundial para querer modificar, né? E quando você quer modificar algo é porque você acha que aquilo não é certo, né? Os países lá que compõem, né, os árabes ali naquela parte, eles são sempre em guerra, né? E isso é um movimento que não é construtivo, né? Então, essa antropologia cultural, ela estuda o comportamento, né, desses grupos humanos, as origens das religiões, os costumes, as convenções sociais, né, que cada país aí é diferente, desenvolvimento técnico e os relacionamentos familiares. Então, na maioria dos países, o que ocorre é uma formação familiar que mais ou menos segue um padrão, né? A família é constituída, tem os filhos e ela vai se estabelecendo, né, de uma forma mais ou menos parecida, vamos dizer assim. Agora tem locais, né, e isso vem do mundo, por exemplo, que se verifica que tem um homem que tem várias esposas, com vários filhos, e isso é o certo para eles, é o normal para eles, né? A gente vê o que? Uma modificação bastante grande no estabelecimento do que é uma família, né? Nos últimos anos. Então, nós vínhamos de uma coisa já pré-elaborada, fixa, de que um homem casa com uma mulher e eles têm filhos, né? E esses filhos, então, são o quê? A garantia de continuação da espécie humana, tá? Agora, no momento que você não tem mais esse padrão, vamos dizer assim, você mudou, né? Você está mudando essa constituição familiar e, consequentemente, você está mudando também a sociedade, está mudando, né, o país e o mundo, tá? Então, isso é bem característico aí, essa mudança nos últimos anos aí, dos anos 2000 para cá. Quais são as divisões, então, e o campo de atuação, né, tanto da sociologia quanto da antropologia? O espaço, então, é o que? Toda a terra que é habitada.
E o tempo, pelo menos 2 milhões de anos, né? E todas as populações socialmente organizadas. Qual que é o objetivo dessa divisão, então? É desejo do homem de conhecer a sua origem, a capacidade que ele tem de se conhecer e conhecer os costumes. Então, o homem, quando nasce, ele tem uma preocupação, vamos dizer assim, não é uma preocupação, mas todo ser humano, ele pensa na sua origem, né? Ele raciocina em razão disso para entender esse processo e saber o porquê que ele está aqui, né? Nesse planeta. Qual é a sua origem? E aí nós temos duas vertentes que fazem essa explicação, tá? Uma vertente que é religiosa e filosófica, né? Que explica tanto o nosso nascimento quanto a nossa morte, né? Que foi Deus que nos criou o planeta, criou o homem, e é Deus quem define quando a gente nasce e quando a gente morre, tá? Outra é a visão científica, né? A visão criacionista que diz o que não. O planeta foi criado pelo Big Bang, foi uma explosão, uma reação química, onde se começaram a se formar os seres inferiores, que são, né, os elementos químicos, e daí os primeiros aí registros de vida, que, né, e vocês sabem lá, o Darwin explicou isso, né, que são os seres unicelulares, e depois foi melhorando e crescendo, e vamos, né, toda aquela formação da cadeia alimentar, né, então o homem foi um processo de modificação aí química, genética, bioquímica, né, nós saímos lá de seres unicelulares até formar o ser humano todo complexo como ele se apresenta do ponto de vista bioquímico, tá? Então nós temos essas duas crenças, né, que permeiam a nossa explicação. Então, por esse viés científico, né, então a gente nasce no momento da concepção, né, onde tem a fecundação do espermatozoide e o óvulo, e a gente morre por um processo de desintegração celular, né? Então, são duas coisas bem diferentes, né, que explicam, né, o porquê do homem, o porquê dele nesse momento no mundo, e o que nós estamos fazendo aqui. E para nós, então, é interessante olhar o que foi feito até hoje, para entender o porquê que hoje a gente vive, né, esse momento, essa sociedade, essa cultura. E aí, para estudar antropologia, vai envolver o quê? Os mitos, as crenças, os costumes e rituais, histórias, características, a linguagem, né, do ser humano e dos povos, quais são os valores, né? O que para cada país ou região é importante, as leis, por que existem leis, né? Como que elas foram criadas? As leis foram criadas porque foram necessárias, né? Mas normalmente uma lei é criada porque existiu um registro de um comportamento inadequado, né? Aí cria a lei para corrigir aquele comportamento inadequado. Relações de parentesco, né, entre a humanidade, entre as pessoas, né? E aí a sociologia, né? O que a sociologia vai estudar? É um estudo, então, da organização e do funcionamento das sociedades humanas.
e das leis fundamentais que regem, então, essas relações sociais, qual o papel das instituições nesse processo, por que que existem, então, escolas, por que que existem presídios, por que que existem hospitais, né, porque existem casas de repouso, essas instituições, né, organizadas. E a sociologia, então, faz esse estudo, né? Eu admiro aí os sociólogos que existem no mundo, né? Porque eles passam a vida deles estudando o comportamento, né, das pessoas. E o efeito desses comportamentos das pessoas no ambiente, no espaço em que elas vivem, né? A descrição daí sistemática e análise de determinados comportamentos sociais. E eles têm assim vamos dizer assim, um feeling, né, para observar essas atitudes, essas tendências, e a partir dessa observação descrever isso, né, descrever o modo de vida de um grupo de pessoas. E eu acho isso bastante difícil, né? Mas, por outro lado, muito interessante fazer essa leitura aí específica, né, dos habitantes de um determinado local. E aqui, então, no Brasil, nós temos vários sociólogos, né, que foram bastante importantes, né. O Betinho foi um sociólogo bastante importante para o Brasil, porque ele levantou a questão da fome, né, da miséria, da falta de acesso à água, a coisas muito essenciais, né, para os brasileiros, aí, principalmente da região nordeste do país. Sempre digo que as pessoas que moram aí na região sudeste, centro-sul do país e sudeste são pessoas extremamente privilegiadas, porque quando você começa a ver e a visualizar em loco, né, a miséria e a falta de tudo, vamos dizer assim, que existe aí tanto na região norte quanto na região nordeste do país, a gente vê o quanto nós estamos bem atendidos em muitas coisas, né. Outro sociólogo e médico daí bastante importante para o Brasil foi Josué de Castro, que veio antes um pouco do Betinho, que também levantou essa problemática com muita propriedade, sabe? E aí, na atualidade, aí nós temos o professor da Unicamp, que é gaúcho, né, o Leandro Carnal, formado na Unicinos, e que é um sociólogo, digamos, que é midiático, né, porque ele aparece muito aí em programas de televisão, em várias coisas, assim, de mídia, né, mas que ele é extremamente criterioso e bastante sabedor aí do comportamento social do brasileiro na atualidade, né. Então, a gente vai procurar trazer algumas aulas dele, algumas falas, né, que são bem interessantes aí para ajudar, assim, na nossa disciplina. E aí, então, a sociedade, então, ela é composta, né, por um grupo de pessoas que formam uma coletividade, uma comunidade, e nessa comunidade tem regras, né? Já pensou agora como está sendo difícil, né, para as pessoas usarem máscara, saírem de casa para fazer somente o que é necessário e indispensável, respeitar, né, as regras. Eu não digo nem obedecer, é respeitar
o espaço do outro, né? Viver em comunidade é isso, né? E quando essa parte ela é descumprida ou os protocolos de vida em comunidade são rompidos, como um exemplo simples, né, que eu dou para vocês, não ter música alta, né, só até as 10 horas da noite, até as 22. Isso é uma questão de respeito com quem é meu vizinho, né? Por quê? Porque das 22 horas em diante é a hora que as pessoas precisam dormir para descansar, né? São coisas simples, né? Estacionar em local proibido, estacionar em local que você ocupa 2 vagas, né? Você está tirando a vaga de alguém para estacionar ali, você está roubando espaço que não é teu. E aí a gente teria inúmeros exemplos para dar de como falta internalizar o conceito do que é uma sociedade e do que é viver em sociedade, né? Então, isso agora a gente está vendo muito bem que é uma tarefa difícil de ser cumprida, de ser contemplada, né? Porque se as pessoas, né, os indivíduos, nós, então, que moramos, primeiro constituímos uma família, daí nós moramos em uma determinada rua, que é a nossa primeira sociedade, daí dali é um bairro, e daí é uma cidade, né? O quanto é difícil, pelo menos, fazer o mínimo. E se esse determinado grupo de indivíduos não consegue fazer o mínimo, e nesse caso aqui específico que estamos vivendo agora, é para o quê? Salvar vidas de indivíduos que são da mesma espécie. Vocês imaginem, então, o que dá para fazer com indivíduos que não são da nossa mesma espécie, né? O que dá para fazer, então, de destruição que a gente vê por aí, né? Se, para preservar vidas dos homo sapiens, os próprios homo sapiens não conseguem. Então, a gente pode concluir por uma observação, né, de que os indivíduos, eles não têm a noção de viver em sociedade. Não têm empatia, ou têm pouca empatia, né? Entrando nessa questão de empatia, o que é ter empatia? É me colocar no lugar da outra pessoa e agir como alguém que vai proteger e não que vai prejudicar. Não é só se colocar no lugar do outro, isso é fácil, a gente pensa, né? Não, é como que a minha atitude vai impactar nessa sociedade ou nesse momento, né? E nesse lugar. E isso serve para esse momento que a gente vive agora, ou serve desde o momento que eu não separo o lixo corretamente, que eu estou contaminando um manancial de água, que eu estou tirando floresta, cortando árvores ilegalmente, estou terminando com florestas nativas, que eu estou usando algum recurso natural de forma equivocada. Né? Então, isso é para a gente pensar bastante. Tá? E aí nós temos aqui, então, uma foto, né, de como esses homens eram na era primitiva, que então eram caçadores, primeiro coletores, né, de frutas, de sementes, e depois eles começaram depois da descoberta do fogo, então, a caçar,
e eles viviam em cavernas, né, e nessas cavernas, então, as mulheres ficavam no interior dessas cavernas, cuidando da prole, né, lá dentro elas eram protegidas de bichos, né, predadores, elas protegiam ali os seus filhos, e os homens, então, saíam para caçar, para pescar. Eles faziam o fogo e as mulheres cuidavam, né, para esse fogo não apagar, então. E o que eles traziam, né, dessa caça, dessa pesca, era, então, cozido ou assado, né, nesse fogo, isso depois da descoberta do fogo. Então, os períodos, né, da história também são divididos dessa forma, e a descoberta do fogo, então, é um divisor de águas, né, um parâmetro aí para a evolução da espécie humana, né? Então, depois da descoberta do fogo, muita coisa modificou, né? O homem começou a aproveitar mais os nutrientes, porque ele estava cozinhando aí os alimentos, ele passou a não se alimentar somente de alimentos vegetais, né, de frutos e sementes, e sim de alimentos de origem, então, animal. E isso mudou muitas características biológicas, né, do Homo sapiens, vamos dizer assim. E essa descoberta do fogo também resultou num processo dos primeiros, né, sinais aí de registros de agricultura, que a gente vê aqui também, esse homem começou a ficar mais no entorno da caverna, né, e começou a cultivar muita coisa ali, naquele local mais próximo. Muitas vezes, antes do fogo, eles iam longe, né, para pegar alimento e não voltavam, né, eram mortos, né, por animais e tal. Então, isso tudo facilitou, possibilitou a esses seres humanos que ficassem, então, mais num espaço menor, né, mais delimitado, e isso garantiu, né, a reprodução humana e a permanência desse ser humano aí no planeta. E eles tinham aí as funções, né, bem divididas, as tarefas bem delimitadas e tal, e essa organização funcionava aí muito bem, né, naquela época. E aí nós fomos, então, evoluindo, que esse processo chama-se evolução, e chegamos aí ao que nós temos hoje, né, as cidades implementadas, o nosso modo de vida e tal. O fato da evolução acontecer desta forma não quer dizer que foi uma evolução totalmente positiva, né? Então, aí que entra a questão da natureza, né? O quanto de ambiente, de meio ambiente, de natureza foi utilizada, reutilizada, degradada e transformada, né, para a gente chegar na sociedade do século XXI. E nesse aspecto, é importante a gente comentar que nós tivemos aí, então, um ponto bem marcante na nossa evolução, né, que é a agricultura, então, de precisão, agricultura de grande escala, né, que foi aí, então, originada e possibilitada pelo processo, né, chamado de Revolução Verde. Então, a Revolução Verde, por que a Revolução Verde ocorreu? Também é um processo da sociedade, né? Porque
um sociólogo, agora não vou lembrar o nome, mas dá para nós pesquisarmos depois, afirmou que a humanidade, o ser humano estava crescendo, a população, a densidade populacional crescendo de forma exponencial, e a produção de comida, de alimentos, não estava nesse ritmo, né? E isso, então, apavorou, vamos dizer assim, o mundo, né? E aí, então, a FAO, né, que é a Organização Mundial da Agricultura, lançou, então, um pacote de, junto com empresas, né, com monopólios de empresas, um plano, vamos dizer assim. E nesse plano, então, estava incluída aí essa Revolução Verde, que era o que? Mecanização da agricultura, utilização de sementes transgênicas, utilização de agroquímicos, de fertilizantes, né? E de tudo isso que a gente vê hoje sendo utilizado para a produção de grãos, né? E para isso, então, o que aconteceu? Teve que se abrir o quê? Espaços enormes, né? De terra cultivável, e no lugar dessas lavouras que a gente tem hoje, tinha mato, né? Tinha árvore, tinha então o quê? Recursos naturais. Então, para eu poder ter isso aqui, eu tive que desfazer isso aqui. E aí a gente vê como né, o mundo inteiro chegou hoje, né? Como que a gente está nesses parâmetros aí. Nós temos o que? Muita pouca área ainda de vegetação nativa, né? Nós temos aí abertura de muita área de agricultura, né? Cultivável aí, não só no Brasil, mas isso é um fenômeno mundial que aconteceu em tudo quanto é lugar, né? E o resultado a gente já sabe também o que é, né? Aquecimento global, destruição da camada de ozônio, utilização dos recursos naturais, de todos os possíveis recursos, né? E a gente vive, então, hoje o quê? Uma situação de vulnerabilidade, né? Em relação ao meio ambiente. E aí a ordem social, né? Como que é estabelecida essa ordem social? A sociedade no indivíduo versus o indivíduo na sociedade versus o indivíduo e a sociedade. Então, não é versus, né? Pode ser versus, mas o ideal que seria o quê? Algo somatório, né? Algo propositivo, né? Para manter uma ordem social. Uma ordem social quer dizer o quê? A sociedade ela está organizada dessa forma, e para manter a ordem, eu tenho que o quê? O papel de cada um dos indivíduos que formam esse todo, né? Ele tenha determinados passos, determinadas condutas, né? Que devem ser obedecidas, que devem ser seguidas para manter a ordem social. Quando que eu tenho um caos instalado? Quando eu perco a ordem social, né? Quando essa ordem, então, ela é desfeita, eu tenho que guerras, eu tenho destruição, eu tenho fome, eu tenho doenças, né? Quando os indivíduos que fazem parte daquela sociedade não estão fazendo o seu papel, não estão cumprindo determinadas regras, determinadas ordens, né? E aí eu entro nesse contexto de caos,
né? Quando eu não tenho ordem social, eu entro em processo de desorganização. Isso acontece tanto na química, né? Como quando eu tenho desorganização molecular, isso acontece com os indivíduos também. E vocês podem me ajudar, que hoje nós vivemos o quê? Um caos, né? Um caos sem precedentes, aí, um caos que muitos sociólogos vão estudar o comportamento social hoje, né, dos indivíduos, daqui 10 anos ainda vão estar tentando explicar, né, como que pode pessoas da mesma espécie estarem apresentando os comportamentos que estão apresentando durante esse período tão difícil que a gente está vivendo, né. E aí, eu quero ouvir vocês com relação a isso, e quero ouvir vocês com relação ao que eu acabei de colocar, assim, o que vocês me dizem. Bom, a sociedade atualmente está um caos, principalmente pelos conflitos de interesse, né, em relação aos recursos, né. Enquanto uns querem explorar, outros querem comercializar apenas pelo comércio, outros querem comercializar para financiar obras sociais e outros não querem que comercialize, querem que a preservação. E isso está realmente levando o país numa loucura. Ainda mais potencializado pela polarização, né, de ideais, onde que o equilíbrio que havia se quebrou. Hoje em dia não existe mais desde um certo tempo, não existe mais dizer, eu apoio isso e isso. Não, hoje em dia, praticamente, quando a gente vai abrir alguma opinião, já condiciona a gente. Outro pensa assim, outro pensa assim. Não tem ponto de equilíbrio. Não é em cima ou abaixo, é direita ou esquerda, não existe mais o ponto do centro, mas o ponto de equilíbrio. E isso realmente leva a um ponto completamente sustentável, seja de comportamento social, seja de comportamento político, econômico, tudo vai ao caos, mergulhado no caos, né? E isso a gente verificou bem, né, Daniel? Primeiro agradeço a tua participação com relação a antes, eu digo antes, há uns 6, 7, 8 anos atrás, a gente vinha, em termos de Brasil, numa linha, né, mais ou menos igualitária de políticas públicas, de organização social, tanto da parte ambiental quanto da parte que eu mais tenho assim atuado na parte alimentar, né? E desse tempo para cá, não nem citando pandemia, antes de pandemia, nós perdemos a linha, o raciocínio, o caminho que vinha sendo seguido até aqui. E a gente vê bem característico duas forças no Brasil antagônicas, uma que defende, né, a questão ambiental e a outra que manda passar a boiada, né, para desenvolver o agronegócio. A questão é o quê? Quando, como que nós vamos sair desse caos instalado, né? Porque a gente sabe que ter produção agrícola é importante, mas preservar o mínimo as nossas fontes naturais também é importante, porque daqui a pouco tu não vai mais ter país, tu não vai mais ter água, né? Tu não vai mais ter floresta. E como antes eu nunca tinha visto, existe sim um caos, um descontrole, não tem uma linha a seguir em nenhum aspecto mais, nem de alimentação, nem de meio ambiente, e muito menos de saúde. Então, nós estamos, assim, que nem essa é a minha figura aqui atrás.
Aqui até está organizado, né? Mas não tem uma linha. Fala, Prof, Bruno. só me apresentar, eu cheguei um pouco atrasado, meu nome é Bruno Weber, acho que você é o meu parente de longe, né, prof? Eu sou técnico agrícola, prof, sou barbeiro e estou estudando a parte ambiental. E eu fico no meio desse confronto de ideias, e o que eu vejo que todo mundo quer puxar muito para o seu lado, entendeu? Eu tenho colegas que são muito assim, não, tem que preservar tudo, que não eu também acho que não é também 100% por esse lado. Mas e também eu vejo o tempo, os colegas que eu tinha no tempo da agrícola e tal, que não, que tem que ir porque o agronegócio é o agro que sustenta o Brasil, tá? Mas daqui a pouco tu não vai ter uma fonte de água boa, você não vai ter como os rios vão, qualquer água que der, vai escoar tudo direto para os rios, vai dar aquela coisa que está acontecendo até hoje, que é aquelas enchentes, assim, ó, da enormidade de água quando tu vê, ou da seca. Ou da enchente, ou da seca. E sempre fica nesse bolo, né, prof? O que eu acho que tudo tem que ter aquele ponto de equilíbrio, que nem o Daniel falou, que nem você também propôs ali nas palavras que disse, e eu acho que tem que achar esse ponto de equilíbrio, entendeu? Preservar onde que tem que preservar, cuidar com a parte do meio ambiente, e também nós temos que olhar com bons olhos para o agronegócio, porque querendo ou não, é o carro-chefe do nosso país, é o que está trazendo alimento para nossas mesas, enfim, prof, essa é a minha opinião, né? Então, Bruno, bem importante a tua fala também. Existem formas, né, de nós desenvolvermos o agronegócio que são importantes, né? Desenvolvimento de tecnologia para aumentar a produção sem precisar aumentar a área, né? Se é necessário aumentar a área, também onde, né? Onde nós vamos aumentar essas áreas, né? Por que que tu vai mexer lá num local que a gente sabe que é tão importante para a preservação ambiental, né? Por que que tu vai mexer numa área indígena, por exemplo, né? Por que que vai entrar com garimpo em área que é proteção? Por que tu vai utilizar o mercúrio, que é extremamente tóxico, né? Então, quem não interfere em coisas, né, que são maléficas, tá, digamos assim, assinando embaixo de coisas que vão degradar, que vão poluir, que vão matar pessoas, que vão matar fauna e flora, entende? Então, essa falta do fio da meada aí, gente do céu, nós vamos longe para tentar restabelecer esse equilíbrio perdido, sabe? Não estou dizendo que era perfeito ou que existia um equilíbrio fantástico, não é isso. Mas nós perdemos o rumo aí de uma forma bastante severa, né? E que, como em todo processo histórico, vai demorar muito tempo para se readequar, para pegar o rumo certo outra vez, né? E isso, infelizmente ou felizmente, nessas nossas sociedades, depende muito das políticas públicas. Nós estamos sempre amarrados nisso, né? Quem propõe as políticas públicas são as pessoas que nós elegemos, né? A sociedade civil, a sociedade organizada através de suas ONGs, através de todas as organizações sociais que existem, elas são algo que vão dar um suporte para políticas públicas que daí vêm dessas pessoas, desses seres humanos que são eleitos por nós. Pode falar, Fernando. Eu sou funcionário público aqui da Prefeitura de Esperança do Sul, sou operador de máquinas. E muitas vezes tu te depara com uma situação meio constrangedora, né?
Porque a gente é obrigado, muitas vezes, a fazer coisas que legalmente não é correto. O prefeito te manda, você vai lá e faz. O secretário te manda e você vai lá e faz. E não tem nem muito... Olha, o que a gente já tenta dialogar com eles a respeito disso daí, para tentar mostrar para o povo, pro produtor, eu que, né, aqui a cidade é pequena, são 3 mil e poucos habitantes, por que então o poder público não tenta conscientizar, em vez de comprar máquinas, esteiras cada vez maiores para entrar em apps e fazer lavouras e mexer em nascentes, por que então não dá um subsídio e uma orientação, que tem técnicos agrícolas, agrônomos na prefeitura, por que eles então não dão uma fomentada nesse sentido para tentar cultivar aquela área que você tem? Faça um bom plantio naquela área que você tem, não tem necessidade de você abrir até o último cantinho que você tem na lavoura. Você cultivando, tem 10 hectares, você cultivando aqueles, não tem necessidade de fazer as bravuras que eles fazem. Mas é o povo, né? E aí, assim, a gente, ainda mais agora, com o preço que tá a soja, né? Isso tem soja plantada até, olha, na porta da casa, assim, vamos dizer. E isso é um problema cultural, e é um problema de gestão, e é um problema vamos dizer assim, de tudo, né? E quem tem que executar, muitas vezes não pode nem conversar, não pode nem falar, né? Não pode expor isso que você expôs aqui, porque já vai ser julgado, vamos dizer assim, de que não quer fazer o serviço, ou de que está fazendo corpo mole, ou que quer, né, defender isso, defender aquilo, e não é assim, né? É bem isso aí. Eles tentam, tipo, ou você faz, ou vai responder uma medida administrativa, né? Eles vão ter, de algum jeito eles vão, não tem. E isso vem do que não tem consciência de que pode fazer diferente, ninguém conversou com esse agricultor, né? Isso que nós estamos conversando aqui, ninguém conversou com esse prefeito, ou ele até sabe, mas daí ele vai agir em função de querer se reeleger, de manter os votos, e aí se esconde muita sujeira embaixo de muito tapete, entende? E na parte ambiental, então, é um prato cheio para fazer isso. É o que geralmente acontece, né? Ah, fulano lá é um granjeiro e tem votos, eu tenho que fazer o serviço para ele, porque senão lá na frente, tentar minha reeleição, ele não vai me apoiar. Eu não vou me reeleger, exatamente. Que aqui então, agora a gente tem um caso de uma multiplicadora de matrizes suínas da JBS que está se instalando, até está em fase final de conclusão de obra, vai ter 4.000 matrizes, só que eles não fizeram um estudo sobre a quantidade de água que precisa para instalar aquilo lá. Agora começou a preocupação. Vão ser 200 mil litros de água por dia. E agora que está quase pronto, eles começaram a escavar poços e nenhum dos poços que eles escavaram deu a vazão esperada. Agora estão ali, provavelmente vão tentar fazer um outro recurso, vão tentar represar o Rio Turvo, alguma coisa, para conseguir captar água dali. E dinheiro tem, vão comprar o meio ambiente, como já compraram para construir um posto de gasolina ali, que está fazendo o maior estrago. Está resolvido o problema. E criado outro. Bem mais sério. É incrível. E isso, assim, só para contribuir, sabe, lá nos anos de 1900 e bolinha, 1994 ou 5, que eu estava fazendo a minha graduação, eu sou Química Industrial de Alimentos, né? E eu fiz o estágio num laticínios aqui na região Celeiro, mas em laticínios bem pequeno.
E nesse laticínios, o que sobrava da lavagem, né, do pasteurizador de leite, mesmo leite às vezes que estava ruim e tal, tudo era canalizado desse laticínios, daí tinha uma valeta feita assim, que ia direto no córrego que tinha para baixo do laticínio. E eu, então, né, fazendo a faculdade, tinha aprendido que nenhum efluente, muito menos um efluente de leite, que é uma carga orgânica bastante alta, podia ser descartado sem tratamento num manancial de água, num córrego, no que fosse, né? E eu lembro que no primeiro dia ou no segundo dia de estágio, eu questionei o proprietário, né, sobre aquele leite, porque era um riozinho de leite que saía de lá e ia para dentro do rio. E aí, como na época a FEPAM não era como é hoje, graças a Deus, né, um órgão fiscalizador que melhorou muito, né, desde 94 para cá, não fiscalizava. E aí eu cheguei reto, assim, e perguntei, tá, mas e você acha certo isso? Você está poluindo esse riacho ali, que vai, né, entrar num rio maior, e tu tá matando os peixes. E daí comecei a parte ambiental, né, questionar. E a pessoa me olhou assim e fez aquela cara de que sabe que não é certo, mas que também não tá muito afim de resolver. Eu disse, mas pelo menos então vamos. E aquele leite saía ácido, né? Misturado com ácido e com coisas e com produto de limpeza. E aí eu disse, vamos pelo menos então neutralizar isso aqui para você largar isso lá no rio, no riacho, sem acidez, pelo menos. Já é alguma coisa, né? Mas aquilo lá era daquele jeito, né? E quanto que degradou ali daquela água. E não só da água, da fauna, né? Da flora, de tudo ali. Então, muita coisa evoluiu, mas o jeitinho brasileiro aí de fazer as coisas é impressionante, né? Como é um hábito. Nós temos um laticínios aqui em Esperança do Sul também. E no início, quando eu entrei como cargo comissionado na prefeitura, na Secretaria da Agricultura, aí deu um problema. Começou a poluir o Rio São Francisco para baixo. E aí o pessoal do meio ambiente, a gente foi lá e tentou conversar, mas não se tem muita conversa com esse tipo de... Todo mundo sabe como é que é, né? A grande empresa vai lá e paga o que for, se é uma multa, paga e... Só que daí eles tiveram que fazer umas modificações. Hoje reduziu. Tem ainda, tem contaminação ainda, só que já é mais... Eles já tiveram que se adequar ao... A legislação, né, e a tratar o efluente, porque isso é muito sério, muito comprometedor. E aí eu falo com vocês agora, nós, enquanto cidadãos, o que a gente pode fazer e deve fazer, né, gente, é denunciar. Se tem uma coisa que eu aprendi agora nesse período de pandemia, é que se você enxerga coisas erradas, se você enxerga aglomeração de pessoas, você tem o dever de denunciar, né? Seja grandes aglomerações ou pequenas aglomerações, seja pessoas que você vê andando na rua sem máscara, seja pessoas que estão andando à toa por aí, tem o número lá, tem que denunciar. É o mínimo que a gente pode fazer, sabe? E a gente tem que fazer isso. E eu incentivo vocês todos a adotarem essa postura, sabe? Para ver se esse negócio termina uma hora dessas. Porque se eu enxergo e eu não denuncio, eu também estou sendo conivente. Então, eu estou vendo, né? E não estou falando. E isso serve para tudo, né? É para agressão, é para coisas estranhas que ocorrem aí perto da gente. Tem que denunciar. É o mínimo que a gente pode fazer. Para o bem
né, daquela família, daqueles indivíduos e da sociedade, e para o nosso bem, né? A gente só vai mudar isso se a gente exercer esse papel de cidadão, de fazer isso, de pelo menos denunciar. Nem que fica lá gravado no 190, no 192, né, no 180 que seja, mas pelo menos isso, sabe? Porque nesse processo todo a gente ficou tão de pés e mãos amarrados que a única coisa que a gente pode ainda fazer é isso, tá? Mas, então, agora mudando um pouco de saco para mala, vocês viram lá no grupo do WhatsApp que eu coloquei 4 fotos, né? 4 figuras, que cada uma delas, ela é uma etapa de um processo de civilização que o homem viveu, tá? E aí a tarefa, então, dessa nossa primeira aula para vocês é o seguinte, tá? Vocês vão se organizar em grupos de 4 pessoas, e isso, então, aleatoriamente, vocês se procurem aí, todo mundo já está no grupo de WhatsApp, se alguém não tiver, eu peço que me informe isso para a gente incluir. Então, grupos de 4 integrantes, vocês vão explicar, né, o comportamento do ser humano em cada uma daquelas 4 fotos e vamos colocar elas em ordem, né? A número 1 é o tempo mais antigo de civilização, a foto 2 é essa, fazendo assim uma linha do tempo daquelas 4 fotos. E aí, esses 4 membros do grupo, vão gravar um áudio me explicando, né? O primeiro dizendo a ordem cronológica das 4 fotos, quem vem primeiro, quem vem segundo, terceiro e quarto, e como que é o comportamento do ser humano em cada uma dessas 4 fotos. E aí vocês vão, então, gravar num áudio que vocês vão mandar para mim, tá? Pelo WhatsApp para mim. Então, vamos dar um exemplo. Aqui tem um grupo formado, então, pelo Bruno Weber, a Tuísa, a Jaqueline e a Rúbia. Nesse áudio, vocês vão dizer quem faz parte do grupo. Ó, nós somos o grupo formado pela Tuísa, o Bruno, a Jaqueline e a Rúbia. E aí, vocês vão me falar, né? Qual que é a foto 1 e o que as pessoas faziam naquela foto 1. Como que era a humanidade naquele tempo. Foto 2 é essa, e assim por diante. Entenderam? Certo. Então, vocês se organizem para fazer isso, e vocês vão colocar esse áudio no meu WhatsApp particular, então, até a terça da semana que vem. É um trabalho bem simples, mas é algo que vocês vão interagir entre vocês e vão olhar, então, essa foto, essa figura e descrever o que tem nela, né? Então, isso é bem tranquilo e é uma forma de vocês já começarem a interagir, né? Em turma, em grupos, tá? Se vocês quiserem, eu vou parar a gravação agora, utilizar que já estão aqui nesse espaço, né, para se organizarem. Eu acho que é um momento bem legal, né, para vocês fazer isso e já começar até a fazer o trabalho, tá bem? Então, eu vou parar a gravação agora e aí vocês já podem utilizar esse espaço aqui virtual para fazer essa atividade.